fazendo uma leitura breve do currículo. É graduado em Medicina pela Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Epidemiologia e Controle de Doenças Contagiosas pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em Gestão de Emergência em Saúde Pública pelo Hospital Sírio-Libanês e Epidemiologia para Gestores pela Universidade de Johns Hopkins, de Baltimore, Estados Unidos, membro da Comissão Nacional Permanente de Hemovigilância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Comitê Técnico Assessor do Ministério da Saúde para Vetores, servidor efetivo do Ministério da Saúde, integrante da carreira de Ciência e Tecnologia desse órgão. É coordenador geral do Departamento de Doenças Transmissíveis na Secretaria de Vigilância em Saúde. O outro palestrante é o nosso companheiro de Alagoas, Fernando, o moderador, Fernando de Araújo Pedrosa, por favor. Fernando é infectologista, é presidente do Conselho Regional de Medicina, faz uma gestão, um trabalho importantíssimo lá em Alagoas, sobre Calazar, e estará na mesa como moderador. Por favor, Renato. Bom dia novamente. Eu vou procurar abordar o que eu me propus a apresentar para vocês o mais objetivamente possível. Eu acho que tem um espaço para discussão depois, para que a gente não perca esse momento em função da agenda. Bom, evidentemente, o tema proposto ele é absolutamente amplo e poderia optar aqui por diversas abordagens, né? Talvez a mais óbvia, e não sei se essa era a expectativa, mas talvez eu frustre um pouco, seria passar aqui diversos slides com a situação dos dezenas de agravos que nós trabalhamos dentro do nosso departamento, com um gráfico de cada uma e passar isso de maneira muito rápida, e acho que não seria satisfatório e daria pouca visão para vocês. E aí que eu acho que é o mais importante, é nesse sentido que eu vou falar. De maneira geral, como que dentro do departamento, especificamente da coordenação que eu estou à frente, como a gente trabalha, que perspectivas que a gente vê, e com muita autocrítica também, as necessidades que talvez a gente precise enfrentar para dar uma resposta adequada para um universo tão grande quanto das doenças infecciosas, das doenças transmissíveis. Aqui, só para ter uma ideia disso que eu estou falando, da dimensão do que é isso dentro do próprio âmbito do Ministério, o Ministério está dividido em várias secretarias, dentro da Secretaria de Vigilância, vários departamentos, sendo que 2 deles tratam diretamente de doenças transmissíveis. Também há alguma abordagem disso na saúde do trabalhador e na vigilância ambiental, mas o maior grupo se concentra no Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis e no Departamento de HIV, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis. Dentro desse departamento, que é onde eu trabalho, existe uma divisão aqui grande por coordenações, algumas delas tratando de temas específicos, e eu estou à frente dessa coordenação aqui. Vai ficar claro por que eu não optei em tratar pontualmente de cada uma das doenças. Esses são alguns dos temas que a gente trabalha dentro da nossa coordenação. Então, se eu passasse aqui 1 minuto falando de cada uma, seria superficial e ainda assim insuficiente para abordar tudo. Então, optei por abordar, seguindo 4 eixos, 4 aspectos que eu considero fundamentais, e aí vão se aplicar, claro, para a vigilância de transmissíveis, mas, de maneira geral, se aplica para várias áreas. Então, nós vamos caminhar aqui nessa apresentação em cima de 4 eixos principais: informação, inovação, integração e regionalização. Quando a gente fala de doenças transmissíveis, um fórum de infectologia, eu acho que
e aí vai ficar muito claro o tamanho do desafio que a gente enfrenta, naturalmente a gente acaba, às vezes, pensando nas grandes endemias e num perfil de adoecimento que muitas vezes, talvez de maneira precipitada, a gente acredite que é um pouco ultrapassado, já não é mais tão presente, e que gradativamente é aquela transição do perfil epidemiológico clássica. Mas, embora talvez as grandes endemias não tenham, de fato, o mesmo peso, a mesma carga que tinham há algumas décadas, há uma pressão muito grande de doenças emergentes e reemergentes, essencialmente infecciosas, e com grandes desafios, porque agregam em si outros determinantes para os quais a gente não estava tão acostumado a trabalhar, e que obrigam, necessariamente, que a gente amplie um pouco a nossa visão na lida com essas enfermidades, para além do aspecto puramente agente etiológico, hospedeiro, ou a doença no seu caráter estritamente biológico, né? A malária, talvez, das grandes endemias, seja que ainda apresenta, talvez, um comportamento mais rapidamente responsivo, tanto ao êxito das ações do controle, quanto às falhas desse controle. A malária acaba respondendo e se reflete muito rapidamente nos números, a organização e as ações bem realizadas, tanto quanto a desorganização e alguma falha no controle de malária. A gente observava ao longo dos anos uma queda importante no número de casos e, nos últimos anos, um recrudescimento dos casos de malária, impondo novos desafios para os serviços. Essas informações, e que eu vou passar muito rapidamente, é uma dimensão do que eu considero fundamental quando a gente fala de informação. Essas informações aqui são as informações que a gente vai captar dos nossos sistemas de informação oficiais. São as notificações, né, aquilo que se enquadra como notificação compulsória, aquilo que é captado no sistema de vigilância. E vocês vão ver, e eu vou abordar isso um pouco mais à frente, como talvez isso seja hoje para essa realidade, para esse perfil, para a emergência e reemergência de novas ou velhos conhecidos, que começam a aparecer novamente no nosso cenário, como talvez seja insuficiente para a gente nos limitar ao sistema de informação, à notificação compulsória, como única fonte de informação, como um único balizamento para as nossas ações. Mas, de qualquer maneira, traz um retrato importante, né? Como eu disse, em relação à malária, a gente observa um aumento do número de casos nos últimos anos. Em relação às arboviroses, que a gente chamaria aí arboviroses urbanas, né, dengue, zika, chikungunya, arboviroses transmitidas por Aedes aegypti, último ano, a última sazonalidade tem demonstrado um perfil, na verdade, um comportamento diferente, né, pelos sistemas oficiais aqui também, de maneira geral, na média do país, uma redução da transmissão, uma redução do número de casos, que se observa para todos esses, com exceções para algumas transmissões mais intensas, ainda que localizadas. E esse aspecto da co-circulação, da reemergência e da emergência recente de arbovírus que não faziam parte do nosso meio, como o Zika e chikungunya, que nos últimos quatro anos começam a incidir no país, trazem um desafio, tanto do ponto de vista da resposta, embora seja um mesmo vetor envolvido, mas também em relação a essa informação que eu estou colocando. Nós estamos acostumados a trabalhar com a informação compartimentalizada em caixinhas, né? Então, eu tenho a vigilância de dengue, a vigilância de zika, a vigilância de chikungunya, eu monto gráficos aqui separados, né? No entanto, é importante considerar
que boa parte dessa informação aqui, dessa notificação, por exemplo, e não vou entrar muito nesse detalhe de caso a caso, mas é uma notificação a partir de uma suspeição clínica, né? Então, que especificidade, que condição que você tem de assegurar claramente, né, de que se trata, do ponto de vista essencialmente clínico, de um determinado vírus ou outro, né? O desafio para a gente começar a trabalhar de uma maneira mais sindrômica se coloca, acho que, e esses exemplos dos arbovírus introduzidos colocam isso como maneira muito clara, essa necessidade da articulação disso do ponto de vista da ponta de quem está recebendo o caso lá, e que isso se reflita numa informação útil e qualificada para a vigilância. Outro tema que os arbovírus urbanos, assim, entre aspas, não estão lá na nossa coordenação, influenza está, e a gente acaba saindo de temporadas, né? A gente sai da sazonalidade das vetoriais, do verão, e começa a entrar agora na sazonalidade da influenza. A vigilância de influenza nos impôs, a partir da pandemia, também um enorme desafio na qualificação da informação. Uma integração da clínica com laboratório, com vigilância, para qualificar e que se traduza numa resposta adequada das ações, tanto do ponto de vista da prevenção, isso aí incluindo, claro, a vacina e tudo, fundamentada basicamente num esforço de vigilância e de qualificação da informação, e aí não só dentro do nosso território, não só dentro do país, mas num esforço global de qualificação dessa informação para que você tenha uma ferramenta adequada de resposta a esses desafios. O cenário hoje que se apresenta, a expectativa é de que a transmissão dessa temporada de influenza, agora no inverno, seja importante, as ações de vacinação estão sendo realizadas. Eu não trouxe dados aqui de cobertura dos primeiros resultados da campanha de vacinação da gripe, mas parece que houve uma resposta muito positiva na adesão, pelo menos nos momentos iniciais aqui, da campanha de vacinação. Outro desafio enorme, e eu estou falando tudo isso para chegar a uma conclusão a respeito do papel dessa informação para a nossa vigilância, que nós enfrentamos aí nos últimos 3 anos em relação à febre amarela. Essa série histórica aqui é o número de casos confirmados por febre amarela, e aqui eu não vou ficar fazendo a distinção repetidamente, adjetivando como silvestre, que já fique uma premissa aqui de que nós estamos falando a todo momento da febre amarela, uma transmissão silvestre ligada ao ciclo silvestre. Ainda que não se dê no interior da mata, que possa acontecer numa região periurbana, mas ligada a um ciclo silvestre da doença. Enfim, aqui uma série de 1980 a 2016, se eu não me engano, a gente tem aqui em torno de 780 casos nesse período. No ano de 2000, nessa temporada aqui no verão 2016-2017, somaram quase 800 casos, e mais agora os casos confirmados com essa temporada, a gente se aproxima de 1.200, pouco mais de 1.200 casos. Então, a gente tem 2 sazonalidades, mais do que o dobro de toda essa série histórica de 1980 a 2016. Bom, essa, sem dúvida nenhuma, a gente não pode atribuir única e exclusivamente a existência de bolsões de suscetíveis ou a falhas de cobertura vacinal. A força de transmissão, a intensidade de transmissão com o que aconteceu em 2016, 2017, 2017, 2018, sem dúvida nenhuma, trazem em si outros determinantes, outros componentes, tanto do ponto de vista ambiental, demográfico e tudo mais, que ultrapassam simplesmente a questão de você ter gente suscetível. É óbvio que ter suscetíveis é uma condição necessária para que aconteça a infecção, que aconteça a doença. No entanto, só isso não explica essa força de transmissão. Então, isso tudo que essa avaliação da situação da febre amarela nessas últimas transmissões vão requerer, e aí num esforço conjunto do serviço, da academia,
análises muito além do que a gente está acostumado a fazer para conseguir compreender o que determinou essa intensidade de transmissão, essa força de transmissão que aconteceu nesses últimos anos. Bom, tudo isso demanda para a gente, esses vários desafios, uma reorganização, diretrizes de resposta e de organização interna diferentes do que a gente estava acostumado a fazer, da divisão pura e simplesmente em programas específicos. Aqui, só para exemplificar, né, os eventos monitorados, aqui é o nosso Comitê de Monitoramento de Eventos, que se reúne semanalmente. Nesse período aqui, em 2017, né, de 91 eventos monitorados, né, você tem quase metade aqui concentrado em doenças de transmissão hídrica alimentar e doenças de transmissão respiratória. Então, aqui só para vocês terem uma ideia da divisão proporcional desses eventos, tudo que é monitorado aqui do ponto de vista de eventos que representem potenciais emergências de saúde, não é tudo que entra nesse comitê, aquilo que potencialmente pode representar uma emergência, mas percebam que quase totalidade aqui, na verdade, se dá em relação às doenças infecciosas e transmissíveis, aqui uma distinção um pouco mais específica, e todos esses eventos que aconteceram ao longo desse período. Mas, além dessas emergências e reemergências, a gente ainda convive e ainda se impõe outros desafios daquelas consideradas as grandes endemias, e que, embora talvez o padrão de transmissão típico, de fato, algumas delas tenham ficado no passado, outros desafios se colocam agora. Por exemplo, em relação à doença de Chagas, que, embora a grande transmissão, a transmissão tradicional, tenha de fato sido controlada na maior parte do país, existe um desafio enorme, que é a atenção, o olhar para o paciente crônico de doença de Chagas, que ainda representa, e as estimativas ainda são variáveis, mas em torno de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas no Brasil, e que não faz parte do escopo da vigilância até então. Já há uma decisão do Ministério da Saúde de inclusão da forma crônica da doença de Chagas como de notificação compulsória, com um olhar, obviamente, completamente distinto do objetivo da notificação de caso agudo, que você tem um objetivo inicial de interromper uma possível cadeia de transmissão. Mas aqui, basicamente, a gente quer conhecer o perfil desses indivíduos no país. Aqui alguns exemplos, por exemplo, a leishmaniose visceral, que, embora apresente quase que uma estabilidade nos últimos 10 anos, ela apresenta um perfil de expansão da sua área de ocorrência. Ou seja, parece que as medidas adotadas e recomendadas são capazes, se bem aplicadas, de controlar uma transmissão em alguma região, mas hoje a gente não está tendo mecanismos de impedir a progressão, a expansão geográfica da leishmaniose visceral. E aqui a gente associa, além do perfil, esse perfil que eu estou falando, a gente associa, claro, a um perfil de população afetada que é muito similar, que acho que esse que é o grande olhar que a gente tem que ter, que na verdade, ultrapassar o conceito, ou não se limitar ao conceito de enfermidade negligenciada, que é aquele clássico do ponto de vista de interesse da indústria farmacêutica, de interesse de pesquisa, mas voltar a olhar para a população negligenciada, para as pessoas afetadas, que, na verdade, acabam que adoecem e sofrem de todas essas enfermidades a partir dos mesmos determinantes, né? Aqui, claro, nós vamos ter várias doenças em níveis diferentes de avanço de controle, algumas em etapa de eliminação, outras com particularidades de acometimento em populações muito específicas, como, por exemplo, população indígena, né? E outras ainda com focos quentes de transmissão em algumas áreas, enfim, com particularidades específicas, mas
a mensagem aqui é de que isso não faz parte simplesmente dos livros, ainda existe na nossa realidade, ainda que tenham diferentes níveis de ocorrência. E nesse olhar diferente, no desafio de você qualificar a informação, ultrapassar simplesmente a contagem do número de casos, para conseguir compreender melhor a nossa realidade e poder aplicar as melhores alternativas de atenção e tratamento e controle, a gente tem tentado novas abordagens também. Nesse sentido que eu falei de passar da doença negligenciada para a população negligenciada, essa é uma publicação do Ministério da Saúde, que já está disponível. Um dos capítulos propôs uma abordagem integrada da questão das doenças negligenciadas, que, na verdade, nos coloca esse perfil de populações fortemente afetadas por essas doenças. Aqui é um agregado de uma taxa de detecção de diversas doenças consideradas hoje negligenciadas. Aqui um dado interessantíssimo de sobreposição dessas enfermidades em diversos municípios. Então, percebam, aqui é só um exemplo, não vou me prolongar nisso, mas aqui municípios que não têm nenhuma dessas doenças no seu território, registradas, e aí a partir das fontes oficiais. Perceba que na região norte, apenas 1,6% dos municípios não tem nenhuma desses registros. E inversamente proporcional, vai aumentando conforme vai aumentando a sobreposição dessas enfermidades. Então, há claramente uma relação direta entre a ocorrência dessas endemias, obviamente, com um índice de vulnerabilidade dessas populações e desses municípios. Então, essas abordagens, a qualificação da informação para nos mostrar prioridades de fato que possam se traduzir em ações efetivas, talvez seja o grande desafio. Ultrapassar simplesmente a vigilância compartimentalizada de cada uma das doenças, para conseguir entender melhor o que acontece naquele território, o que é o conjunto de determinantes que afetam aquela população, para que a gente consiga agir. Em relação à inovação, eu não vou... É óbvio, os benefícios, todo mundo aqui é muito intuitivo, o benefício de uma inovação tecnológica na saúde, tanto do ponto de vista de diagnóstico, quanto de desenvolvimento de medicamentos mais modernos, intervenções que sejam mais efetivas. Então, a inovação tecnológica parece que é muito claro de entender, mas não é essa inovação que eu quero colocar. É aquela... Tá ok. A inovação que é fundamental para que a gente tenha ação real acontecendo, ação efetiva que pode mudar a realidade da população. Alguns exemplos. A vigilância de epizootias associada à vigilância de febre amarela, uma inovação, um acréscimo na vigilância do começo, do meados da década dos anos 2000, e que tem mostrado uma eficácia bastante importante, ainda que não seja suficiente para dar toda a resposta necessária, tem se mostrado bastante eficaz. Incorporar outras ferramentas que tragam dados geográficos, ambientais, para compreender melhor essa realidade, e não simplesmente detectar a pessoa doente e agir em cima da doença ocorrida. Aqui eu gosto de mostrar esse exemplo, é quase que anedótico, mas, muito rapidamente, o Triatoma infestans era o principal barbeiro que transmitia a doença de Chagas na América Latina, de maneira geral. Ele é importado no Brasil, mas ele é originário, ele é oriundo da Bolívia e da região do Grande Chaco, entre Paraguai, Bolívia e Argentina. Então, ele é silvestre nessas regiões. Então, você tem populações de Triatoma infestans silvestres, não só colonizando domicílios. E, no Paraguai, foram procurar populações silvestres desses bichos, para saber se poderia haver reinfestação dos domicílios a partir da população silvestre. E botaram um monte de gente revirando o mato para procurar barbeiro no meio do mato e não achava, de jeito nenhum. Até que alguém lá, um maluco, teve uma ideia de pegar e treinar um cachorro para farejar barbeiro, no meio do mato.
Na segunda viagem desse pastor aqui para o mato, em todas as expedições seguintes, ele achou e identificou colônias de triatomíneos no ambiente silvestre. Assim, eu digo que é quase anedótico, que não é uma sugestão de que se treine cães para fazer vigilância entomológica, não é essa a mensagem, mas simplesmente que a gente pode inovar e pensar em estratégias diferentes, que, na verdade, às vezes são muito mais acessíveis do que um grande incremento do ponto de vista tecnológico. Por exemplo, a capacitação de microscopista da malária para identificar T-cruzi nas lâminas que eles já coletam na região amazônica. Esse é um exemplo claro de inovação e que traz com si outro aspecto importante que eu vou destacar, que é a integração. Nós temos trabalhos muito direcionados para cada um dos programas e que, na verdade, às vezes a gente está fazendo retrabalho em algumas áreas e a gente pode otimizar isso. Não é fácil, sem dúvida nenhuma. Esse é o organograma do Ministério aqui. A nossa caixinha está aqui, ó. Conversar internamente já é um grande desafio, conversar com diversas áreas. Conversar dentro do poder público com setores fora da área da saúde também é um enorme desafio. A gente sabe que os determinantes da ocorrência dessas doenças não se limitam ao aspecto agente etiológico e hospedeiro, tem uma série de outros fatores envolvidos. Outro desafio é a parceria com setores extra-saúde, né? ou extra-governamental, que se inclui aqui esse espaço, por exemplo, que está acontecendo, esse espaço de discussão. Então, tem uma série de parceiros que a gente tem que envolver para poder trabalhar. Outro exemplo que a gente recorre muito é o apoio de especialistas e consultores e agrega outras parcerias para nos dar subsídio técnico para a resposta. Por exemplo, aqui foi, em março desse ano, publicada a portaria de nomeação do Comitê Técnico Assessor para vetores do Ministério da Saúde, tentando pensar nessa questão da resposta às doenças vetoriais e da ação de controle vetorial de maneira integrada. Muito rapidamente, eu sei que meu tempo já está esgotado, mas há que se considerar que, embora, talvez do ponto de vista técnico, as recomendações, tanto do programa de dengue, do programa de leishmaniose, do programa de malária, do programa de Chagas, sejam corretas, a gente tem que lembrar que quem executa na ponta é o município. E, muitas das vezes, esse município vai ter 1 ou 2 agentes para responder a tudo isso. Então, na hora que ele recebe diversas diretrizes dos diversos programas, a gestão local vai ter que escolher se ele vai fazer vigilância de Aedes ou se vai controlar leishmaniose. Então, de alguma maneira, a gente precisa racionalizar isso e pensar aonde pode haver sinergia, aonde pode haver condições de uma ação integrada. Será que o agente de saúde, quando vai lá na ponta, ainda que de uma maneira muito superficial, ele não pode começar a identificar situações de risco para desencadear daí ações mais específicas, situações de risco de maneira mais geral? Então, isso a gente tem investido para tentar melhorar. E aí a última mensagem, e acho que é cada vez mais claro, nós não temos mais, para nenhuma dessas enfermidades que a gente vem discutindo, cenários nacionais homogêneos em que uma grande diretriz nacional vá dar conta de resolver. A mesma doença em diferentes regiões, às vezes no mesmo município, tem determinantes absolutamente distintos e situações que envolvem respostas também distintas. Por isso, a gente tem que qualificar a esfera local, porque as soluções, tanto a detecção, o diagnóstico do problema, quanto a solução, vão surgir da capacitação, da qualificação, do protagonismo da esfera local. Embora a tendência, a análise global, Ministério, Estados, tenham essa competência e podem dar o norte, a especificidade é impossível você captar aqui de um escritório em Brasília. Então, qualificar e dar protagonismo a essa esfera local é fundamental. Aqui um exemplo, não deve dar para ler muito bem, mas isso é o número de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias, esse é um site que é aberto, é disponível, no Brasil. Essa barra aqui maior é AIDS. Daí você tem doença de Chagas, tuberculose, e daí
diarreia e gastroenterite de origem infecciosa. Esse é o quadro Brasil, aqui de 2001 a 2014. Quando você passa para Goiás, por exemplo, percebam a inversão em relação ao número de óbitos, né? A barra da doença de Chagas aqui ultrapassa todas as outras causas. Então, isso só saindo do nacional para ir para o estado. Evidentemente, no nível municipal, também essas barras vão dançar à medida que as particularidades são percebidas em cada um desses locais. Então, essa análise regional é fundamental para dar resposta adequada. Aqui, de fato, para finalizar, um exemplo muito claro. Para muitas dessas doenças, a gente costuma dividir o Brasil em área amazônica, uma área de transição e uma área não amazônica, considerando como grandes regiões e que, em tese, guardariam muitas semelhanças nessas regiões e poderiam dar um tratamento homogêneo para cada uma delas. Evidentemente, isso aqui é região amazônica, né? População ribeirinha é o que a gente tem no nosso imaginário como região amazônica. Isso aqui é uma comunidade quilombola em Rondônia também, com as mesmas, talvez, o mesmo cenário que a gente imagina de região amazônica. No entanto, isso aqui também é região amazônica. Então, mesmo dentro de uma região que, para fins de sistematizar a informação, a gente classifica como algo homogêneo, internamente não deixa de ser um grande mosaico, né? Sem dúvida nenhuma, o determinante e as condições de resposta de algumas dessas doenças em Manaus vão ser absolutamente distintos de uma comunidade quilombola na divisa do Brasil com a Bolívia. Bom, essa uma imagem geral. Eu lamento se frustrei vocês, se queriam mais dados específicos de cada uma dessas doenças, mas isso também está à disposição de todos no Ministério da Saúde. Será um prazer compartilhar com vocês. Estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra ao nosso moderador. Nós começamos com um pouco de atraso, então nós vamos também tirar 10 minutos dos debates. Então, vamos dar 5 minutos para o moderador e 15 minutos para que os senhores se manifestem. E a ordem é o seguinte, quer dizer, quem quiser usar a palavra, vai para uma fila aí, onde tem um microfone, e se apresenta, dizendo o nome e estado que representa. Pedrosa. Muito bem, bom dia a todos. Agradecer ao Conselho Federal de Medicina por essa dupla oportunidade. A primeira, de fazer parte da Câmara Técnica, e isso tem sido um aprendizado enorme. Nós temos um grupo de pessoas que são bastante capazes para a gente debater esses temas e tem sido produtivo demais. Isso é apenas um começo de um trabalho que eu acredito que vai ser mantido ao longo dos anos para que a gente possa melhorar essa questão. Quando eu era estudante, e ainda como estudante me interessava pelas doenças infecciosas, diversos colegas diziam: você vai fazer uma especialidade que vai desaparecer. Por quê? A vacina e os antibióticos eliminarão todas essas doenças. A história não tem mostrado bem isso. E o que a gente tem assistido é esse período sempre constante de emergência e reemergência de doenças. Entendo que essa causa não é simplesmente ao acaso. Depende muito das ações que nós estamos desenvolvendo. E o que nós assistimos é que, em algumas situações de doenças, a gente acha, em determinado momento, que a redução de casos significa que nós estamos acabando com aquele agravo. Mas, na verdade, a gente assiste até os dados que o Dr. Renato apresentou, muito interessantes, é que isso sucede. E aí não dá para a gente cruzar os braços, não é tanto, mas arrefecer os ânimos. O exemplo da malária é um exemplo bem clássico, a gente já tem conversado sobre isso, que é que depois de um grande trabalho com a redução de casos dos últimos anos,
ela volta a aumentar, porque nós relaxamos no nosso trabalho. E isso acontece em diversas situações. Uma coisa que a gente vê é as informações. Eu considero que as informações em relação à ocorrência de caso, com todas as falhas possíveis, e elas existem, a gente não pode desconsiderá-la de forma nenhuma, em nenhum momento. A gente tem que valorizar essa informação, mesmo considerando que a gente tem aí alguns problemas. E aí eu até exemplifico. Eu recebi ontem da Secretaria Estadual de Saúde a informação sobre leishmaniose visceral. Nós estamos tendo problema agora. O maior problema é a letalidade alta. Mas dos últimos 5 anos, há notificação em localidades, em municípios, em que não é possível tê-la. É pouquíssimo provável, porque são áreas ao longo de muitos anos. O que é que falta no sistema? Aquilo que o doutor Renato mesmo abordou no final, é qualificação. A gente tem que investir maciçamente na qualificação em todos os níveis. Nós temos, nos níveis superiores, nas coordenações do governo federal e dos governos estaduais, pessoas da mais alta capacidade técnica e tudo. Quando a gente parte esse trabalho para a região dos municípios, isso se fica extremamente caótico. Então, a gente tem que dirigir essa questão para os municípios, ou rever certas situações. Não vejo como é que um município de 10 mil habitantes funciona. A gente tem município de 5 mil, de 3 mil, como é que tem uma estrutura para funcionar? Isso a gente não vê. É necessário que a gente coloque os assuntos na pauta principal e que a gente construa as diretrizes para que a gente tenha esse enfrentamento, não nos momentos de epidemia, mas no momento de relações contínuas. Nós assistimos muitas vezes essa questão de você desenvolver uma atividade e depois desistir dela. A gente assiste muitas vezes no Brasil, não, esse não é mais um problema. E aí a falta da vacina contra a febre amarela causou esse. Se tivéssemos vacinado o nosso povo, somente aquele de maior risco na época que foi oportuno, nós não teríamos passado por essa situação em relação à febre amarela. Não dá, as prioridades têm que existir dentro dos critérios numéricos e nos critérios técnicos. A gente tem que trabalhar com essas duas situações. E eu vejo que os seminários, as discussões realizadas de forma que agregue as pessoas, a gente precisa investir nas pessoas. Obrigado, a gente volta possivelmente a fazer algum comentário. Muito obrigado. Então, pela ordem, se apresenta e a gente vai dispor de 3 minutos para que haja participação. Bom dia a todos. Parabenizar o CFM por essa iniciativa. Eu me chamo Hélio Baixa, represento aqui a Associação Médica Brasileira, a pedido do seu presidente, Lincoln Ferreira. Parabenizar o Renato pela exposição, que não me frustrou em nada, pelo contrário, acho que teria ficado frustrado se tivesse apresentado dados, me mostrou uma tendência, mostrou um retrato que, do ponto de vista da ética, é o que nos interessa. Eu sou fellow da American College of Physicians e há 2 anos a entidade soltou um documento e com uma cobrança a cada um dos seus capítulos para fazer demonstração do que se fez em termos de denúncia das condições ambientais, que várias doenças
especialmente as doenças transmitidas por vetores, são exclusivamente de responsabilidade pela forma irresponsável, pela forma mascarada que se faz o desenvolvimento econômico dos países, inclusive dos próprios Estados Unidos. E colocava como uma desatenção ética a não denúncia dessas condições. E, no Brasil, nós vivemos uma situação alarmante exatamente pelas condições de mudanças ambientais e irresponsabilidades ambientais. E o importante é que esse discurso ficou com o discurso ingênuo dos verdistas. Nós não tivemos nenhuma manifestação séria de nossas entidades pelas evidências. Nesse documento do American College of Physicians, faz um grande levantamento das evidências entre doenças transmitidas por vetores e questões ambientais. O que acontece? Nós vamos cobrar a responsabilidade do nível local. É uma avalanche em cima do nível local e vai se cobrar por um modelo de desenvolvimento que não se pode fazer nenhuma resistência no interior da Amazônia, no interior do Nordeste e mesmo na cidade de São Paulo. Então, essas condições, nós estamos saindo de uma avalanche, e é leishmaniose, e é malária, e é febre amarela, e isso tudo porque o Ministério da Saúde não fez vacinação. Seria um erro ter feito a vacinação na forma como as pessoas ingênuas teriam. Por que não fizemos a vacinação em São Paulo? Porque nós teríamos, e já tivemos a experiência de 2004, teria sido um desastre. Agora, a corresponsabilidade da forma e das instituições que têm feito um projeto de desenvolvimento para o país, econômico para o país, devem ser cobradas. E esse é um papel do Conselho Federal de Medicina, esse é um papel das entidades médicas, esse é um papel dos técnicos do Ministério da Saúde. Eu não vi nenhuma nota séria a respeito da questão ambiental relacionada com as doenças transmissíveis. Nós nos colocamos como culpados por uma coisa que absolutamente nós fomos muito previdentes. A forma como enfrentamos a febre amarela no Brasil é de se bater palma. A forma como nós temos tido o diagnóstico de eu sou médico clínico privado e cada vez mais tenho tido casos de leishmaniose no meu consultório. Um minuto, doutor. De qualquer forma, então, eu queria trazer essa preocupação, essa abordagem, que eu não tenho visto ser abordado na relevância que ele tem. Obrigado. E já aproveitando, fazendo comentários, suas observações são pertinentes, efetivamente. Está trazendo um alerta que a gente precisa assumir. Com certeza. Muito obrigado. Eu sou José Maria Constant, da Câmara Técnica de Infectologia do CREMAL, de Alagoas, e eu gostaria de me sinto muito honrado de participar desse fórum, espero, inclusive, justificar a minha presença aqui. Eu entendi, o expositor, desejo Fernando Pedrosa confirmar, que nós precisávamos capacitar aqueles elementos que estão lá na ponta, com relação a evitar a expansão de certas patologias, e me fez lembrar um grande problema que nós temos em Alagoas, que é a leishmaniose visceral, em expansão, ao meu ver, por dois motivos. Primeiro, nós temos como principais focos da leishmaniose, pelo menos na nossa região, eu acredito em todo o Brasil, raposas que estão rareando no nosso estado. Uma brincadeira, nós dizemos, se nós quiséssemos fazer um chá de raposa, estava difícil, por conta do desmatamento. Então, nós temos de segunda posição os cães. E, ao meu ver, só tem uma maneira, como não existe forma de combater o transmissor, de exterminar o transmissor, só tem uma forma, exterminar os animais doentes. Lamentavelmente, aí se diz eutanasiar, não, matar os animais doentes. E o que nós temos, em termos de diagnóstico para verificar a distribuição da leishmaniose visceral em cães, é um teste
que tem se mostrado falho. Falho porque dá altamente uma positividade enorme e que moralmente não nos deixaria a possibilidade de eliminar aqueles que apresentam esse teste positivo. Nós temos uma pequena vila perto da cidade de Palmeira dos Índios, chamada Palmeira de Fora, onde a positividade foi de 90%. Então, nós não temos condições de matar os cães de Palmeira de Fora, 90% dos cães. A maneira mais fácil de diagnosticar, que seria aquele examezinho parasitológico, recolhendo um raspado da orelha do cão, isso não é feito porque não nos é dado condições para que seja feito. Mutatis mutandis, se o tempo ainda tem, eu vou para a leishmaniose tegumentária americana, cujo diagnóstico seria sobremaneira facilitado se nós tivéssemos o antígeno de Montenegro, que também não temos. Então, me parece que o problema não é só capacitação daqueles que estão na ponta para executar, é também insumos de que nós não dispomos. Obrigado, Zé. Somente por essas intervenções já está valendo a mesa. Vamos lá. Desceu, só tem mais um. Então a gente vai os 4. Dois. Tem mais 2. Tem mais um depois do Desceu. Para poder a mesa responder e a gente encerrar. Está encerradas as inscrições. Desceu. Dirceu Greco, Belo Horizonte. Eu sou infectologista e membro da Câmara Técnica de Infectologia e de Bioética. Quero cumprimentar a mesa. Primeiro, parabéns, Renato. Eu acho que nós nos encontramos há muito tempo atrás, você tinha outro chapéu um pouco menor do que esse agora, né? 50 e tantas doenças para tomar conta. Mas eu vou fazer essa pergunta, que talvez tenha um pouco de comentário, talvez se eu não conseguir terminar, eu vou fazer para a próxima, que vai aparecer depois, que vai ser a Carla, vai ser mais ou menos o mesmo assunto, né? Porque nós estamos vivendo um caos. E nós temos técnicos da qualidade sua tentando controlar isso aí, né? Quer dizer, realmente, se pegar a lista das doenças que nós temos disponíveis, que cada uma que aparece não substitui, como você bem o disse, ela vem para acrescentar, né? Pegar das imunizáveis, você acabou falando um pouco, que a maior parte está bem controlada, né? Tem um sistema que funciona, que é exemplar para o mundo. O Programa Nacional de Imunização é ótimo. Agora, quando você pega as outras, ela cai no que você falou muito bem, e eu tenho usado esse termo também, que não é a doença que é negligenciada, né? É a população que é negligenciada. Então, entrar nisso talvez seja um ponto mais complexo, porque você é técnico do Ministério, o Ministério que, pelo que eu conheço, agora que eu não tenho nenhum .gov no meu nome, está em frangalhos, tirando a parte técnica boa, né? Então, se isso está acontecendo, quer dizer, como é que nós, aí a cobrança que foi feita do CFM, que eu concordo, que nós, como membro, nós somos a ponta desse processo, nós estamos em todos esses lugares. Quer dizer, por que não está funcionando? Por que tem doença para todo lado, hanseníase, norte do Brasil para todo lado, toxoplasmose na Santa Maria, febre amarela no meu estado, eu sou mineiro, né? Quer dizer, o que está acontecendo? Quer dizer, tem um risco que talvez eu quisesse que você pudesse mencionar um pouco sobre isso. Tem uma emenda constitucional 95 que limita o teto de gastos. Como é que vai fazer? Se já está desse jeito, a população crescendo, cada vez mais pobre, a população negligenciada, o risco nosso é muito grande. Qual é que é o papel nosso agora? Não só mostrar a terra arrasada, a parte que você mostrou, mas qual é que é a saída da terra arrasada? A terra arrasada é a terra Brasília, né? Está acontecendo para todo lado. Então, minha solicitação, nós discutimos na Câmara Técnica de Infectologia, é pensar o que é que nós podemos tirar daqui hoje, que pudesse ser feito. Nós somos poucos, mas somos bons, somos capazes, o CFM está por trás disso aí, o Ministério, tomara que você fique muito tempo, pena nós temos perdido o Cláudio, né, que estava lá dentro durante esse tempo todo, que está aqui, pelo menos está aqui hoje, né? Mas é pensar o que a gente pode fazer junto com vocês, numa transição agora, uma transição epidemiológica muito mais grave. O que vai acontecer no país daqui a 5 meses? Essa transição nós não sabemos, então essa nós vamos ter de cuidar dela, para lidar com a população negligenciada, para tentar mudar, né? A minha pergunta para você é só sobre a perspectiva, já que você vai continuar lá, sua barba está muito preta ainda, vai ficar muito tempo, vai continuar. O que nós vamos pensar em fazer juntos a partir dos 5 meses de hoje? Obrigado. Bom dia. Minha preocupação é mais referente ao pessoal que está na ponta, é mais na perspectiva do Dr. Zé Maria. Eu sou um Barnabé, me aposentei da universidade e fico me divertindo agora, fazendo o que eu quero.
Então, uma das coisas que me preocupa é quando eu vejo que nós não estamos conseguindo resolver problemas referentes a doenças como hanseníase, doenças que têm um curso arrastado, cujo o diagnóstico se oferece em N situações para os médicos. E nós temos aumento do número de casos em menores de 15 anos. Então, isso é uma coisa muito grave. E, em diversas partes do Brasil, nós estamos observando situações alarmantes. Nesses dias, eu recebi um convite para fazer parte do Morran. Não faço parte de nenhum movimento, né? Porque, como diria o Marx, irmão Marx, eu não posso fazer parte de nenhum movimento que me aceite como sócio. Mas eles estão... A justificativa do convite deles era a preocupação com Alagoas. Há alguns anos nós tínhamos uma situação razoavelmente confortável. A outra coisa foi falada aqui. No meu estado, as pessoas começaram a morrer por leishmaniose. A morrer por leishmaniose é uma indignidade. É uma indecência. Deixa patente que o sistema desmoronou. É indecente. A primeira morte que eu vi no Hospital de Doenças Tropicais, onde eu me formei, foi de um garoto com hanseníase, ou com leishmaniose. O diagnóstico foi feito com 8 meses de doença e, na fase final, ele perdeu o controle de esfíncteres e defecou o colchão todo, e eu até hoje não me lembro dessa cena. 8 meses de doença. Então, nós estamos agora, eu estava vendo ali nas anotações do Disseu, 327 doenças que ele foi anotando ali para discutir. Então, eu tenho, por exemplo, em Alagoas, como o resto do Brasil, falar de Alagoas, que é a minha terra, fica mais fácil. Dengue, zika e chikungunya. E agora o Ministério, por obra de quem não sei como foi isso, eu tenho um município de Alagoas que está sendo vacinado, né? E é algo que não tem nenhuma justificativa. E eu me pergunto, como eu vou fazer diagnóstico de doença aguda se eu sou incapaz de fazer frente à hanseníase e leishmaniose? Não vou. Nós estamos negligenciando a universidade. A cadeira de... Bem rapidinho agora. A universidade está... A maioria dos cursos da disciplina de doenças infecciosas está sofrendo redução de carga. Onde é que está se ensinando antibiótico terapia? Em lugar nenhum. E o nosso grande desafio daqui a pouco é a era pós-antibiótica, que será o nosso inferno. E nós não estamos fazendo isso. E, em relação à febre amarela, eu tenho uma posição... Eu frequentei reuniões do Ministério na década de 1990, na época da Zoraide, etc., e houve muitas discussões. Eu acredito que o que está acontecendo hoje é uma imoralidade, é uma pena que as pessoas não comecem a processar o Estado, porque essas doenças eram preveníveis, evitáveis, por vacina. Pode haver todas as discussões do mundo, mas se eu tiver uma cobertura vacinal elevada e homogênea, eu não terei a doença. Precisamos estudá-la mais, precisamos, porque no momento que ela saiu daquela área tradicional, nós vamos ter que reescrever o capítulo de febre amarela. Precisaremos disso. Agora, o que aconteceu agora, para nós termos aquela elevação onde a coluna se eleve quase ultrapassa o teto, aquilo é culpa do Estado e da sociedade. E, em relação a doenças transmissíveis, que o Disseu falou, eu tenho uma grande preocupação. Nós temos o programa mais bonito do mundo, que é o PNI. Agora, aqueles grupos anti-vacina estão avançando. Eu passo todos os meus santos dias a refutar uma porção de imbecilidades nessas redes. É um papel que agora eu assumi. Então, nós vamos repetir o que está acontecendo na Europa, na América do Norte, etc. Agora, eu creio que nós precisamos investir mais na ponta. E a história do Ministério, em relação a você. Eu lastimo por você estar lá, porque, nos últimos anos, o Ministério foi destruído
conseguiram desqualificá-lo. Começaram a criar critérios em que os bons técnicos foram se afastando e hoje em dia nós temos, graças a Deus, ainda alguns permanecem. Obrigado, Celso. Bom, vamos voltar à mesa. 5 minutos, um pouquinho mais. Ok. Vou tentar ser o mais rápido e tentar abordar tudo que foi mencionado. Bom, em primeiro lugar, o comentário do doutor Hélio, eu estou absolutamente de acordo. Assim, é o que eu tinha comentado, inclusive, na minha apresentação. A gente começa... É absolutamente inadiável que a gente amplie as nossas abordagens e comece a organizar, inclusive, a nossa informação a partir dessas perspectivas mais amplas, né? A questão ambiental é absolutamente decisiva para começar a compreender melhor esse cenário que a gente vive. Tem vários estudos que abordam isso, né? Mas quando você seleciona aí os agentes emergentes e reemergentes, faz uma lista desses agentes infecciosos aí, se eu não me engano, acho que 75% tem uma origem zoonótica e absolutamente, se você tentar restringir a sua análise a questões, como eu disse, específicas da relação simplesmente da infecção no hospedeiro, você está fadado a não ter sucesso do ponto de vista de saúde pública, do controle, né? Então, a gente tem tentado, ainda é um discurso, eu, até pela minha formação, por ser veterinário, a gente acaba tendo naturalmente um pouco mais esse olhar já com o ambiente já integrado nesse cenário. Mas um discurso que vem sendo feito, eu já participei de alguns eventos, inclusive sobre isso, que é a tal da saúde única, tal, ainda é muito teórico, ainda é muito abstrato. A gente não sabe no que isso se representa de fato em ações práticas. Eu acho que estou absolutamente de acordo. E não só, além das vetoriais, né, que diretamente recebem o impacto disso tudo, tem uma série de outras enfermidades que a gente percebe reflexos imediatos. A gente está com uma equipe agora, essa chegou ontem lá no estado do Pará, com um possível surto, ainda não tem confirmação laboratorial, mas um possível surto de raiva numa comunidade ribeirinha, uma raiva transmitida por morcego e possivelmente devido ao impacto de uma pressão de desflorestamento e de morcego hematófago daí procurando uma fonte alimentar humana. Enfim, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa abordagem é essencial. Esse comitê que eu citei, o comitê de vetores que a gente formou, nós convocamos representação também do Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, outros parceiros, né? A gente tem que ultrapassar esse muro do setor saúde como se fosse simplesmente a assistência a dar conta disso tudo. Estou absolutamente de acordo. Em relação ao comentário do Dr. José Maria sobre a leishmaniose visceral, é uma doença de uma complexidade do ponto de vista do seu ciclo, né, bastante grande. Talvez das vetoriais seja o que a gente tem menos conhecimento, inclusive do comportamento do vetor e menos ferramentas de intervenção no componente vetorial, como para tentar interromper essa transmissão, e notadamente daquelas que mais atingem essas populações que já são negligenciadas em todos os sentidos, né? A capacitação da ponta, eu acho que vai muito além, como eu dizia, da capacitação da ação de diagnóstico e tratamento, né? Eu, pela minha vertente da vigilância, o que eu acho que é a base para a gente começar a ter respostas adequadas aos cenários específicos, é, como eu disse, a qualificação da informação. Em muitas áreas, a gente tem trabalhado em cima de estimativas e a informação precisa ser melhor qualificada. Mas tem esperanças e a gente está tentando trabalhar
e tentando inovar na medida do possível. Por exemplo, a leishmaniose visceral, há uma intervenção que nós estamos discutindo e que possivelmente vai ser implantada já no próximo ano, pensando em controle da doença, que é a utilização para algumas situações da a coleira impregnada inseticida nos cães, que no estudo que a gente conduziu e financiou no Ministério da Saúde, demonstrou uma efetividade muito grande na redução da prevalência nos cães e, consequentemente, daí um impacto na transmissão. Só para ter uma ideia, no estudo, que é um estudo multicêntrico, controlado, conduzido pela equipe do professor Guilherme Werneck, lá do Rio de Janeiro, houve uma redução de 50% na prevalência canina com 2 anos de intervenção, com utilização da coleira. Sendo que, no estudo, houve uma perda na coleira, por questões operacionais, de quase 50% também. E, ainda assim, houve um impacto na prevalência bastante importante. Então, essa é uma medida prática que vai ser adotada em breve. Em relação ao antígeno de Montenegro, esse talvez seja um símbolo dessa negligência, né? Hoje não há um produtor mais do antígeno de Montenegro no mundo. Nós estamos buscando e contratando parceiros e pesquisas para alternativas diagnósticas. A gente sabe o impacto que isso traz numa população, como eu disse, já negligenciada, e estamos buscando alternativa para isso. Por outro lado, por outro ponto de vista, foi ontem aprovado na Conitec a incorporação da miltefosina para o tratamento da leishmaniose tegumento, para a leishmaniose cutânea. Isso ainda, claro, vai ser definido dentro do protocolo clínico, mas foi aprovada a incorporação dentro da Comissão de Incorporação de Tecnologias. Eu vou deixar a resposta ao professor Dirceu por fim, que ela é mais geral, mas só abordando em relação, ainda que foi mencionado a respeito das imunopreveníveis, é claro que são aquelas que talvez a gente tenha a ferramenta mais efetiva, a febre amarela, uma vacina excelente e tal, mas que, como eu disse, a cada vez vão surgindo outros desafios, né? A gente coloca a queda das coberturas vacinais, que você percebe que ela quase que acontece em todos os imunobiológicos do programa de imunizações, e muitas vezes a gente atribuía por exemplo, sarampo e pólio. Porque os pais hoje não viveram os momentos de transmissão e não identificam isso como um risco efetivo, e por isso há uma queda. Isso era, pelo menos em muitas das vezes, as explicações. Mas, no entanto, a gente teve agora a febre amarela, com 1.200 casos, mais de 300 óbitos, acontecendo ali dentro do olho do furacão, e da mesma maneira as pessoas não buscaram, não se atingiu o nível ideal de cobertura. Não quero aí atribuir à população, pelo contrário, né? Só que a gente precisa entender melhor, talvez, a nossa mensagem, a nossa comunicação e as nossas estratégias para alcançar esses objetivos e não desperdiçar, não deixar de utilizar as ferramentas mais preciosas que a gente tem. E, assim, evidentemente, boa parte do que o professor Dirceu mencionou, eu não vou responder. Eu não tenho como responder, não porque eu não queira, mas é porque eu não tenho resposta mesmo, né? Eu sou servidor de carreira do Ministério, possivelmente permaneço no Ministério. Agora, sem dúvida nenhuma, é uma abordagem que acho que, mais uma vez, pode ser repetitivo o que eu estou falando, mas ultrapassa o setor saúde, né? É uma visão de sociedade, é uma decisão da sociedade brasileira do que a gente quer como projeto, né? E isso, claro, saúde, ambiente, educação, né? Tudo vai ser reflexo dessa decisão da nossa sociedade. Pontualmente, dentro do que está na nossa governabilidade, ainda que com todas as limitações e instabilidades que acontecem, né? Cláudio foi meu chefe no Ministério da Saúde, tenho um enorme orgulho de ter sido
ter feito parte da equipe do Cláudio. Trabalhei com a Zoraide também no mesmo grupo, na mesma coordenação do Ministério. Concluindo. E essas pessoas acabam deixando, ainda quando não estão lá dentro, acabam sendo pessoas fundamentais em criar uma rede que, de fato, como o senhor mesmo, uma rede importante de proteção à saúde da população, né? A saúde e a sociedade brasileira. E isso, ainda que pontualmente, as coisas vão sendo executadas, né? Eu tenho, considerando ainda essas particularidades do momento que a gente vive, eu tenho uma visão ainda otimista do que a gente pode fazer e das coisas que estão ao nosso alcance e que podem ter reflexo imediato na melhora de vida e da qualidade da população brasileira. Muito obrigado. Vamos reescrever algumas coisas com certeza, não é verdade? As palmas, claro. Muito obrigado. Passando aqui para o Pedrosa, seu certificado. Passando para o Renato. Muito obrigado, Renato. A mesa foi realmente excepcional. Gostei demais. O Dirceu, estamos perseguindo o objetivo, viu, Baez e Marcos? Né? Celso e Fernando, né? os nossos membros da Câmara Técnica. Eu acho que esse dia vai render bastante. Muito obrigado. Vamos à segunda mesa. Marcos Vinícius, para comandar a mesa.